Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar a correção das atividades 1, 2, 3 e 4 do livro Aprender Sempre, volume 2, oitavo ano, sequências de atividades 3, aulas 1 e 2, números racionais, como representá-los, páginas 55, 56, 57 e 58. Atividade 1. O conjunto de números racionais, representado pela letra Q, engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração, cujo numerador e denominador são números inteiros, de modo que este último seja diferente de zero. E aí eu tenho essa sentença aqui, que os números racionais é igual a uma fração de A sobre B, tal que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros, com exceção do zero, ou seja, não pode ter zero na parte de baixo da fração. Além disso, também pode ser expressos no formato decimal finito ou infinito periódico. Assim, identifique quais números a seguir são racionais, escrevendo se é racional ou se não é racional. Então aqui nessa primeira, eu tenho uma foto de uma tampinha de um refrigerante. Está escrito preço máximo sugerido, 99 centavos. Esse número que está expresso nessa foto é racional. Depois aqui eu tenho uma foto, aparentemente, de um controle de ar-condicionado. E aqui eu tenho um número que está marcando a temperatura ambiente, que é de 24 graus Celsius. Esse número é racional. 3 décimos é uma fração. Essa fração é racional. Agora eu tenho um número com vírgula aqui. Ele é 0,48795003647. E quando eu tenho essas reticências no final do número, significa que ele tem uma continuação, que ele é infinito. Nesse caso, nós podemos afirmar que esse número não é racional. Ele é um número irracional. Esse conjunto dos números irracionais, vocês vão ver em outro momento. Π, ele é igual a 3,1415926535. O número π, ele também não é um número racional. Ele é um número que não segue uma sequência lógica aqui depois da vírgula. 0,15 gramas. Esse número é racional. 1/6 também é racional. E depois eu tenho essa dízima periódica aqui, ó. 0,54, 54, 54, 54, 54, 54. E tenho as reticências, que significa que tem continuidade e que é infinito. Se é uma dízima periódica, eu tenho um período, eu tenho uma sequência lógica aqui. Então eu posso afirmar que esse número é racional. Atividade 2. Os números racionais podem ser representados de duas formas, no formato de fração e de número decimal. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, como apresentado no exemplo a seguir. Então eu tenho 3/8, eu tenho que dividir o 3 por 8. Quando eu resolvo essa divisão, eu chego no valor de 375 milésimos, ou 0,375. Logo eu posso afirmar que 3/8 é a mesma coisa que 375 milésimos. Agora é a sua vez. Represente os números da coluna esquerda na forma decimal. 4/8. Eu tenho que transformar isso em um número racional. Então, primeiro, eu faço um rascunho aqui do lado. 4 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 4? Nenhuma vez. Se eu quero continuar, coloco a vírgula e aumento o 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5 vezes. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, o número racional na forma decimal que ele representa 4/8 é 0,5. Deixem as contas de divisão aí do lado de vocês, para vocês treinarem essas contas. 5/16. Vamos fazer a divisão aqui. 5 dividido por 16. 0, aumenta um 0. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 50? 3 vezes. 3 vezes o 6, 18, sobe 1. 3 vezes o 1, 3. Mais 1, 4. 50 menos 48, 2. Tenho a vírgula, aumento o 0. O 16 cabe uma vez dentro do 20. Então, 1 vezes o 16, 16. 20 menos o 16, 4. Tenho a vírgula, aumento o 0. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 40? 2 vezes. 2 vezes o 6, 12, sobe 1. 2 vezes o 1, 2. Mais 1, 3. 40 menos 32, 8. Tenho a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 80? 5 vezes. 5 vezes o 6, 30, sobe 3. 5 vezes o 1, 5, mais 3,
8. 80 menos 80, 0. Então, o número decimal que representa a fração 5/16 é 3.125 décimos de milésimos. 3 décimos. Vamos transformar essa fração em um número decimal. 0, aumento 0. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 30? 3 vezes. 3 vezes o 10, 30. 30 menos 30, 0. Então, o número decimal que representa a fração 3 décimos é 3 décimos, ou 0,3. 1 centésimo. Faço 1 dividido por 100. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 1? Nenhuma vez. Mas eu quero continuar isso daqui. O que eu faço? Acrescento a vírgula e aumento um 0. Quantas vezes esse 100 cabe dentro do 10? Também nenhuma vez. Então, se é nenhuma vez, é o próprio 0. Continuando aqui, eu já tenho a vírgula e aumento 0 novamente. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 100? Uma vez. 100 menos 100, 0. Então, o número decimal que representa a fração de 1 centésimo é 1 centésimo, ou se preferir, 0,01. 20 25avos. Vamos resolver a conta aqui do lado. 20 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 20? Nenhuma vez. Se é nenhuma vez, é 0. Quero continuar, acrescento a vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 200? 8 vezes. 8 vezes o 5, 40, sobe 4. 8 vezes o 2, 16. 16 mais 4, 20. 200 menos 200, 0. Então, o número decimal que representa a fração 20 25avos é 8 décimos. 26 quartos. Vamos resolver aqui embaixo agora essa conta. 26 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 26? 6 vezes. 6 vezes o 4, 24. 26 menos 24 é igual a 2. Quero continuar essa conta. Acrescento uma vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5 vezes. 5 vezes o 4, 20. 20 menos o 20, 0. Então, o número decimal que representa a fração 26 quartos é 6 inteiros e 5 décimos. 89 oitavos. Resolvendo a conta aqui, eu vou ter 89 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 8? Uma vez. 1 vezes o 8, 8. 8 menos 8, 0. Caiu o 9. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 9? Uma vez. 1 vezes o 8, 8. 9 menos o 8, 1. Vírgula, aumento 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 10? Uma vez. 1 vezes o 8, 8. 10 menos o 8, 2. Tenho a vírgula, só aumento 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 20? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Tenho a vírgula, é só aumentar o 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5 vezes. 5 vezes o 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, o número decimal que representa a fração 89 oitavos é 11 inteiros e 125 milésimos. Atividade 3. Os números racionais expressos no formato de um número decimal podem ser transformados para a forma de fração. Veja no exemplo a seguir como isso é possível. Como podemos representar 25 centésimos no formato fracionário? Primeiro, vamos multiplicar o 25 centésimos por 10 e, com o resultado obtido, multiplicar por 10 novamente, de modo a obtermos um número inteiro. Então, tenho 25 centésimos vezes 10, que é igual a 2,5. Multiplicando novamente 2,5 por 10, tenho 25. Segundo, o número obtido será o numerador dessa fração. Terceiro, no numerador, inserimos o valor correspondente ao produto entre os fatores que utilizamos para o decimal 25 centésimos se tornar um número inteiro. Então, eu faço 10 vezes o 10, que é igual a 100, e coloco esse 100 no denominador desse meu numerador. Quarto, simplifique a fração obtida até a sua forma irredutível. Então, a forma irredutível de 25 centésimos é 1/4. Entendeu? Agora é o momento para você aplicar o que aprendeu. Vamos lá? Transforme os seguintes números racionais que estão no formato decimal para o formato fracionário. Então, tenho aqui, primeiramente, 28 centésimos. Uma outra forma de achar o número fracionário desses números decimais, por exemplo, é esse. Eu, primeiramente, copio todo o número que está aqui, ó, sem a vírgula. Se tiver o 0 aqui na frente, você ignora o 0 e copia o resto. Nesse caso, vai ser o quê? O 28. Logo abaixo do 28, você coloca o 0
E agora vem aqui e conta quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. 1, 2. Isso significa que eu vou precisar colocar aqui na frente 2 zeros. Então, eu já achei a fração que representa os 28 centésimos aqui, que é 28 sobre 100. Como o exercício pede para deixar essa fração na forma irredutível, eu preciso simplificar isso. 28 e 100 são números pares. Então, eu posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 2. 28 dividido por 2 é igual a 14. 100 dividido por 2 é igual a 50. Continuo tendo números pares. Então, tanto em cima quanto embaixo podem ser simplificados por 2. 14 dividido por 2, 7. 50 dividido por 2, 25. Resultado final, 7/25. Utilizando esse mesmo método, copio todo o número que está aqui sem a vírgula. Então, eu vou ter 1369. Coloco 1 aqui na frente e agora eu vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu coloco 3 zeros aqui depois desse meu 1. Então, eu tenho 1369 milésimos de fração. Nesse caso aqui, essa fração ela não tem como ser simplificada. Então, ela fica sendo a resposta final para esse número decimal. Próximo número racional, eu tenho 14 inteiros e 15 milésimos. Copio todo o número com exceção da vírgula. Então, eu vou ter 14.015. E agora eu vou definir qual número que vai ficar aqui embaixo. Coloco 1 e conto quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula. No caso, são 3. Acrescento 3 zeros aqui. Final 5 e final 0 podem ser simplificados pelo número 5. Então, 14.015 dividido por 5 é igual a 2.803. 1.000 dividido por 5 é igual a 200. Chegando nessa fração, eu não tenho como simplificar mais. Então, ela fica sendo a minha resposta final. 2.803 200avos. 7 décimos de milésimos. Então, aqui eu copio o número sem a vírgula aqui em cima e na parte de baixo eu vou colocar o número 1 e vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Acrescento 4 zeros aqui. Fico com a fração 7 sobre 10.000. Não tem como ser simplificada essa fração, então essa fica sendo a resposta final. 3 inteiros e 14 centésimos. Copio o número sem a vírgula. Na parte de baixo coloco 1 e conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. No caso, são 2 casas. Acrescento, então, 2 zeros aqui. São números pares, posso simplificar tanto em cima, tanto embaixo, por 2. 314 dividido por 2 é igual a 157. 100 dividido por 2 é igual a 50. Resultado final, então, 157 50avos. 2 inteiros e 67 décimos de milésimos. Copio o número sem a vírgula, coloco 1 aqui na frente. Tenho 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, isso será igual a 4 zeros depois da vírgula. Essa fração não tem como ser simplificada, então ela fica sendo a minha resposta final. 100 inteiros e 10 centésimos. Copio todo o número que está aqui. Coloco 1 na parte de baixo e conto o número de casas que eu tenho depois da vírgula. No caso, 2 casas. Tenho final 0, tenho final 0. Nesse caso, eu posso simplesmente cortar um zero com o outro. Eu fico com o valor de 1.001 décimos. Essa é a resposta final desse número decimal. 4. Analise as sentenças a seguir e escreva V se for verdadeira e F se for falsa. A. Todo número natural é racional. Isso daqui é uma resposta verdadeira. B. Todo número inteiro é racional. Isso daqui também é uma resposta verdadeira. C. Todo número racional é inteiro. Não, isso daqui é uma afirmação falsa. Os números naturais, eles podem estar dentro dos números inteiros, mas os números inteiros não podem estar dentro dos números naturais. Tanto os naturais quanto os inteiros podem estar dentro dos números racionais, mas os números racionais jamais poderão estar dentro dos números inteiros ou naturais. Por isso que essa questão aqui é falsa. D. O número 0,459459 e continua aqui infinitamente é racional. Sim, isso é verdadeiro. Toda dízima periódica é racional. E. Raiz quadrada de 2 é um número racional? Não, isso daqui não é um número racional. É falso. Para ser um número racional, ela tem que seguir uma sequência lógica. E o resultado da raiz quadrada de 2, ele não segue uma sequência lógica. Eu não consigo transformar o resultado dele, que também é infinito,
em uma fração depois. Então, essa E, a afirmação dela é falsa. F, todo número decimal é um número racional. Isso aqui é falso. Vamos usar como exemplo o π. O π, o número dele aproximadamente é 3,14. Isso é um número decimal. Só que isso não quer dizer que ele é um número racional, porque é um número que ele não tem fim e não segue uma sequência lógica. Ele não segue um padrão. G, 8 meios não é um número racional. Sim, esse 8 meios é um número racional. Então essa afirmação é falsa. 8 meios é uma fração. O denominador dele é diferente de zero. Se eu simplificar isso daqui, fazer 8 dividido por 2, eu vou chegar num valor de 4. 4 é um número natural, inteiro e racional. Então essa afirmação aqui dizendo que esta fração não é um número racional está errada, portanto, falsa. H, 1/6 é um número racional, com certeza, verdadeira. Não preciso nem ficar me aprofundando muito nisso daqui. I, 1,7320508007 e continua infinitamente não é um número racional. Com certeza é verdadeira essa afirmação. Depois da vírgula não tem uma sequência lógica, não se repete um padrão e isso daqui continua infinitamente sem saber como é que fica isso daí. Então eu posso afirmar que isso daqui não é um número racional. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!